Racismo não é a falta de informação sobre o outro, como acredita o senso comum, mas sim a projeção branca de informações indesejáveis no outro. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano da escritora portuguesa Grada Quilomba. Já vou pedindo desculpa pela oscilação da luz, o dia hoje tá assim, abre sol, sai o sol, então o vídeo fica tendo várias iluminações diferentes. A gente leu esse livro no Leia Mulheres, agora em setembro de 2019. Esse livro foi publicado originalmente em 2008 e saiu agora pela Cobogó aqui no Brasil em 2019. A Grada Quilomba é uma portuguesa, mas a sua família é de origem angolana e também de São Tomé e Príncipe, e ela vai falar aqui bastante do racismo ligado à colonização, ao colonialismo. É um livro teórico de cunho antirracista e anticolonialista. A Grada Quilomba é uma psicanalista e também uma artista multidisciplinar, escritora. Esse livro ele nasce a partir da escrita da sua tese de doutorado, que foi em filosofia. Então ela vai falar aqui de racismo de uma perspectiva que une a psicanálise a uma abordagem fenomenológica. A Grada Quilomba entrevistou uma série de mulheres negras na Europa, em especial na Alemanha, porque é onde ela foi fazer o doutorado dela. E ela vai falar aqui muito da importância de fazer teoria sobre o racismo e teoria antirracista a partir da experiência individual, né, de como é impossível falar de racismo sem abordar a experiência individual e toda a resistência que essa abordagem tem na academia. Vários trabalhos de cunho psicológico e psicanalítico esbarram com essa dificuldade na academia por pessoas que julgam o trabalho pouco científico por conta do método, por conta do recorte, por conta do objeto que é estudado. E a Grada Quilomba passou por uma situação muito parecida pelo fato de ela abordar a experiência individual de pessoas, a experiência subjetiva, partindo ela também de uma abordagem subjetiva, porque ela também foi vítima de racismo inúmeras vezes, né? Ela fala aqui muito sobre o racismo cotidiano. A Grada Quilomba fala da dificuldade dela de viver em Portugal. Ela vivia em Lisboa. E ela fala sobre como em Portugal ela viveu inúmeros episódios de racismo e de discriminação. Ela fala muito desse processo de discriminar o outro e como isso, de uma certa forma, norteou a sua prática e o seu estudo e esse trabalho dela, que é esse misto de análise psicanalítica e filosófica, no sentido, numa abordagem fenomenológica que ela faz na tese dela. Então, lá na Alemanha, onde ela vai estudar, ela entrevista várias mulheres e aí ela escolhe a entrevista de duas mulheres que, do ponto de vista dela, elucidam melhor os casos de racismo, porque elas são muito variadas, né? São episódios de racismo que se dão de modos muito variados e permitem elucidar uma lógica por trás desse processo estrutural do racismo. O livro da Grada, ele começa com uma explicação sobre a linguagem, porque ela escreve esse livro em inglês. Aqui no livro, ela fala sobre o fato de o inglês ter muito mais termos neutros do que a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, em grande medida, é organizada em palavras masculinas e femininas. E como isso era um problema, uma vez que ela estava preocupada em descolonizar a própria língua. E ela vai mostrar como o português é muito marcado por esse imaginário da colonização que desumaniza, inferioriza um grupo de pessoas. Como, por exemplo, a palavra mulato tem origem no cruzamento de uma mula com outro animal diferente. E mestiço tem a ver com o cruzamento de cachorros. Então, essa nomenclatura que era usada tradicionalmente para se referir a animais passa a ser usada para se referir a pessoas. Então, ela vai explicar essa questão das palavras, né, da colonização que impregna o próprio idioma. E nesse processo de traduzir o livro para o português, que foi um processo simultâneo da tradução para o Brasil e para Portugal, e dessas dificuldades e do modo, então, como ela vai escolher retratar certas palavras, porque uma vez que ela quer descolonizar a língua, ela não quer reproduzir opressões históricas, ela não grafa do modo tradicional uma série de palavras, como essas, por exemplo, mulato, mestiço, e uma palavra que tem uma conotação muito pesada no inglês e que tem um equivalente no alemão, que eu não vou saber falar,
e que ela nunca grafa essa palavra inteira, né? Ela usa um N maiúsculo. Em seguida, ela vai explicar alguns conceitos muito interessantes sobre como o racismo se desenvolve e se organiza. Ela começa falando sobre esse processo de projeção, né? Como você projeta num outro grupo aquilo que você julga negativo. E o racismo, ele teve um momento de crença numa superioridade racial, então ele durante um tempo foi explicado por uma certa biologia, uma visão equivocada da biologia, mas enfim, uma visão da biologia de que uma raça era melhor que a outra inferior. E com o tempo ele vai mudando, então ela mostra como o racismo ele nem sempre se mantém sob a mesma lógica, né, ou com a mesma organização lógica. E como há muito de projeção, então, nesse grupo, o racismo como um processo discursivo. Então você vai fazendo uma série de associações de coisas negativas e vai atribuindo essas coisas negativas a um grupo específico, que no caso aqui é o grupo das pessoas negras. Então esse processo ele vai estigmatizando as pessoas negras, ele vai, de certo modo, até desumanizando as pessoas negras. Ela explica aqui como na Alemanha o processo de racismo ele foi mudando desse foco biológico, então uma raça superior à outra, para um processo territorialista, em que o racismo se finca no fato das pessoas serem estrangeiras, não serem daqui, serem de outro lugar, né? Então um racismo que se assemelha mais a uma xenofobia. E ela se utiliza da teoria de algumas pessoas, ela cita várias pessoas aqui várias vezes, como a feminista norte-americana Bell Hooks, o psicanalista da Martinica, muito famoso por escrever textos filosóficos e psicanalíticos sobre o racismo, que é o Frantz Fanon, né, francófono, e ela cita também um bocado Freud, né. Ela vai falar muito aqui sobre os processos de negação, de regressão, de deslocamento, de alienação. Eu não vou explicar esses termos aqui porque eu não sou psicóloga, então eu provavelmente poderia incorrer em alguma inconsistência, mas assim, ela vai explicar como, por exemplo, muitas vezes quando uma pessoa acha que está negando algo que tem em si, ela na verdade está afirmando, né, de como muitas vezes ela transfere para grupos específicos certas características que quem na verdade tem é ela mesma. E é muito interessante porque esse livro, de uma certa forma, ele nos dá ferramentas para entender outros processos discriminatórios também, como homofobia, machismo. Tem um processo bastante específico que ela cita aqui, que eu achei interessantíssimo, que é um processo descrito originalmente pelo Fanon, que é o da triangulação, de como o racismo se dá sempre. Você tem um branco cometendo o ato racismo, um negro sofrendo o ato racista e um terceiro elemento que é uma espécie de plateia. E essa plateia pode ser uma pessoa branca que presencia e não faz nada, pode ser um consenso quando a pessoa se refere a outra pessoa para validar o que ela está falando. E então é muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas é um conceito do Fanon que ela apresenta aqui pra gente e mostra ele nos casos dessas entrevistadas, situações em que elas passaram por uma situação racista com essa dinâmica da triangulação. E as entrevistas das moças, né, são uma afro-americana e uma afro-alemã, as duas residentes na Alemanha. E eu fiquei pensando, assim, como deve ser pesado viver o racismo num país europeu, num dos países colonizadores, assim, né? Eu fiquei pensando porque a gente aqui tem a experiência no Brasil de ser o país colonizado. Mas eu fico imaginando que deve ser diferente essa dinâmica num país que se reconhecia lá como uma nação, que se via, de uma certa forma, com direitos de expoliar outro lugar e escravizar pessoas de outro lugar, enfim. Então, tanto no caso da Grada, que viveu em Portugal, como dessas mulheres que viveram na Alemanha, eu fico pensando que deve ser tenso, né? E em especial também porque a Alemanha, como todo mundo sabe, tem esse histórico como nazismo, então com uma ideia de supremacia branca, né? Então eu imagino que seja uma experiência muito pesada, né? Essas moças que são entrevistadas vão falar de várias situações ilustrativas e profundamente traumáticas envolvendo o fato de que os locais não aceitam que elas sejam de lá. Então, por exemplo, essa moça que é afro-alemã, ela aparentemente ela é nascida na Alemanha e ela fala sobre como o tempo inteiro as pessoas perguntam de onde ela é, né? Então fica, mas você é da onde? Ela é da Alemanha. Mas os seus pais são da onde? Da Alemanha.
Mas seus avós são de onde? Ela? Da Alemanha. E as pessoas não conseguem aceitar que ela seja alemã. E ficam insistindo até que ela reconheça que seja de origem africana. E algumas vezes perguntam de onde da África. E ela fica meio assim, mas como que a pessoa pode estar fazendo essa pergunta? Porque uma vez que ela já está há algumas gerações na Alemanha, é muito difícil que a gente não lembre do passado das pessoas escravizadas que perderam a conexão com seus lugares de origem, com suas famílias de origem. Então muitas das pessoas negras não sabem exatamente de que países elas vieram da África. E as pessoas brancas que ficam insistindo para que a pessoa negra diga de onde que a família dela veio, ou ela está sendo muito cruel, ou ela está sofrendo de uma profunda amnésia histórica, né? Porque fica nessa insistência de que a pessoa diga de que país da África que ela veio, quando é bem provável que boa parte dos negros da diáspora não saibam. A Grada vai comentando a partir das experiências dessas mulheres também o fato de negros serem considerados pessoas exóticas, né, ou pessoas incivilizadas, né, como o racismo vai passando por essas percepções, de como o processo de alienação que acontece com as pessoas negras é um processo de identificar características boas somente nos brancos e de uma certa forma uma hipervalorização da branquitude e que acontece muitas vezes com as próprias pessoas negras que reconhecem uma certa inferioridade. Eu venho de uma família profundamente miscigenada, que tem muitos negros, alguns descendentes de indígenas e várias pessoas brancas também. E eu já pude, assim, presenciar cenas de pensamento racista ou colonizado na minha própria família. Tanto de pessoas tendo racismo, pessoas brancas tendo racismo em relação a pessoas negras, como de pessoas negras que assimilaram a branquitude a ponto de achar que ser branco era melhor do que ser negro. Então, já ouvi esse tipo de comentário. E essas análises da Grada me fizeram muito pensar na minha própria família, né? Eu pensei muito na sociedade como o macro, mas também no micro, por conta de ter presenciado essas situações na minha própria vida, no meu próprio núcleo familiar. As reflexões das personagens, elas vão nos fazer refletir sobre uma série de coisas, sobre como, por exemplo, as marcas de negritude, como o cabelo crespo, foram consideradas inferiores e como as pessoas muitas vezes têm comportamentos muito estranhos em relação às pessoas, inclusive de invasão do espaço, tocar o cabelo da pessoa para saber como é, enfim, coisas extremamente desrespeitosas. Ela vai falar um pouco da segregação espacial mesmo, de como certos negros são espacialmente segregados em certos bairros, em certas partes da cidade. E ela aqui está falando de um contexto europeu, está falando de Portugal e a Alemanha principalmente, mas a gente sabe que isso acontece aqui no Brasil um bocado também. E o livro é Memórias da Plantação porque ela está resgatando aqui a situação das plantations, né? Então, que eram onde os negros eram levados para trabalhar, enfim, no período em que eles eram escravizados, o período colonial. Então, o que a Grada faz aqui, que é interessantíssimo, ela está tentando mostrar como os episódios de racismo cotidiano, de você ficar perguntando a origem da pessoa, falar do cabelo da pessoa, chamar a pessoa pela palavra que se refere a negro de forma pejorativa, contar piadas totalmente inadequadas sobre negros na frente de pessoas negras. Como essa situação, ela nunca se desconecta desse passado colonial. E como o trauma para as pessoas negras se dá nesse sentido de que o episódio cotidiano remonta a essa situação anterior. Então é sempre um lembrete para a pessoa negra desse passado extremamente traumático, de violência muito traumática. E a gente vê aqui como essas mulheres dizem como é que elas lidaram, né? Como é que o trauma se manifesta nelas psicológica e fisicamente, porque até fisicamente ele se manifesta. Mas é importante porque a Grada mostra como esses episódios de racismo cotidiano nunca se desconectam dessa herança colonial, então dessa ideia desse momento específico em que essas pessoas foram desumanizadas e brutalizadas de forma extremamente violenta. Eu acho que é um livro riquíssimo para a gente pensar e refletir sobre algo que acontece muito no Brasil e no mundo, mas a gente aqui no Brasil sabe que acontece muito ainda também. Eu acho que é um livro muito importante para a gente entender como a nossa cultura se organiza, como ela tem marcas coloniais muito fortes. É um livro muito interessante para que as pessoas negras entendam o mecanismo do seu trauma, como é que ele se desenvolve, num processo psicológico mesmo e psicanalítico de entender para lidar melhor, né? Se é que isso é possível, mas eu espero que seja. E principalmente para que pessoas brancas leiam e evitem cometer esses atos. Uma série de atos que é descrita aqui
pelas entrevistadas e analisado pela Grada, se dão num nível não consciente, né? É uma coisa que está tão profundamente internalizada que a pessoa não percebe que ela está reproduzindo esse padrão racista e desumanizador, né? Em alguns momentos parece que ela sabe, e em outros momentos parece que não, que é uma coisa que é muito arraigada, né? E que é essa reprodução de padrão que dificilmente se desconstrói. Então eu acho que é importante pra gente analisar o nosso próprio racismo cotidiano. Então, assim, foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Me digam se vocês já tinham ouvido falar na Grada Quilombo. Eu sei que em São Paulo tem uma exposição com essas obras interdisciplinares dela, que se eu não me engano tá na Pinacoteca. É isso, um livro que eu acho que me ensinou muito. Eu tenho um particular apreço por análises psicanalíticas e psicológicas das coisas. Eu adoraria ver vários dos fenômenos sociais e políticos da atualidade serem analisados sob um viés psicológico e psicanalítico, porque eu acho que ajuda muito a gente a entender. Eu me interesso muito por psicologia social, então assim, não é minha área, eu nunca estudei, mas é uma área que me interessa em particular. Então eu gostei muito, fica aí a indicação. Beijos e até a próxima. Tchau. O racismo não é um problema pessoal, mas um problema branco, estrutural e institucional que pessoas negras experienciam. Esse é um acontecimento comum para negras e negros quando abordamos a questão do racismo. Intimidação por um lado, patologização individual por outro. Ambas controlam mecanismos que impedem que o sujeito branco ouça verdades desconfortáveis que, se levadas a sério, arruinariam seu poder.